Kathy Altman e o desafio do auto-perdão. A doutora Kathy Altman é uma ex-médica abortista que passou por uma profunda mudança pessoal e profissional, que a levou a se tornar uma defensora fervorosa do movimento pró-vida. Kathy estudou medicina e se especializou em obstetria ginecológica. Durante sua formação, ela, assim como muitas outras jovens, foram influenciadas pelo movimento feminista de direito das mulheres, que alega que o aborto é uma parte normal e necessária dos cuidados de saúde das mulheres. Na mente de Kathy não havia dúvida que uma mulher deveria ter o direito de escolher se queria ou não ter um filho, e isso era o mais importante. Depois de receber sua licença médica, ela conseguiu um emprego na clínica feminina da Flórida para realizar abortos. Além de fazer os abortos, Kathy também examinava os órgãos dos bebês abortados e os enviava para diferentes partes para serem estudados. Kathy olhava para seu trabalho de um ponto de vista completamente científico e totalmente desprovido de qualquer emoção. Ela chegou a realizar abortos durante sua própria gravidez. Em sua mente, ela pensava que estava tudo bem. O seu bebê era desejado. Os delas, das mulheres que queriam abortar, não eram desejados. Surpreendentemente, algo começou a mudar em sua mente e uma dúvida surgiu quando trabalhava em uma UTI para recém-nascidos e prematuros. Ela se viu tentando salvar bebês. E muitos eram da mesma idade daqueles que ela fez os abortos. Depois de ter seu primeiro filho, Kathy ficou cara a cara com 3 casos que começaram a mudar o seu pensamento. Um deles era de uma jovem que já havia feito 3 abortos, todos realizados por Kathy. Ela percebeu que a moça estava usando o aborto como controle de natalidade. Foi a primeira vez que ela sentiu que não queria fazer o aborto. Ela então foi ao gerente da clínica e disse que não iria fazer o aborto. Mas o gerente disse a ela que isso não era uma decisão dela e que ela deveria voltar e fazer esse aborto. O outro caso foi de uma mulher que entrou com seu namorado e ele perguntou: "Você quer ver o feto?" E ela disse rapidamente e com uma voz realmente brava: "Eu não quero olhar para ele, só quero matá-lo." Então Kathy pensou: "Meu Deus, o que esse bebê fez para que ela o odiasse tanto?" No terceiro caso, a mulher já tinha 4 filhos. Estava grávida do 5º e chorava muito dentro da clínica, na hora de fazer o aborto. Seu marido queria que ela abortasse o 5º filho, porque achava que não tinha condições ou dinheiro suficiente para ter mais um filho. A insensibilidade e hostilidade dos 2 primeiros casos, em comparação com a tristeza e a devastação da terceira mulher, a fez entender que só porque a criança não era desejada, isso não era justificativa suficiente para ela fazer o procedimento. Tudo começou a mudar em 1983, depois que Kathy participou de um culto em uma igreja local e conversou em particular com o pastor. Ela ainda ficou um tempo confusa e não entendia completamente quem era Jesus. Afinal, por muitos anos da sua vida, ela não acreditava que ele realmente havia existido. Kathy estava trilhando um novo caminho, uma fé, uma descoberta de quem era Jesus. Seu pastor a aconselhou e a discipulou, deu alguns livros para ela ler e assim ela foi compreendendo quem era ele. Kathy finalmente entendeu quem era Jesus e entregou sua vida a ele. Apesar de ter tido o entendimento de quem era Jesus e ter tido um encontro com ele e ter decidido que não podia mais realizar abortos, ela ainda acreditava que uma mulher tinha o direito de interromper uma gravidez indesejada. Certo dia, um amigo cristão que ela confiava muito disse: "Kathy, eu sei que você não vê problema no aborto, mas gostaria que você lesse esse artigo que compara o Holocausto com o aborto." O pai de Kathy esteve em um campo de concentração. Quando ela leu o artigo, foi como se algo a atingisse em cheio. Naquele momento, parecia que as escamas caíam dos seus olhos. Ela se sentiu como nazista, percebendo que não era melhor do que eles. Ela sempre havia se perguntado como os médicos alemães puderam realizar todos aqueles experimentos e matar tantas pessoas.
Mas agora ela se via como eles, realizando experimentos e matando pessoas. E ela entendeu que eles fizeram isso porque desumanizaram suas vítimas. Se você não acredita que uma pessoa é humana, pode fazer o que quiser com ela. Isso não te afeta. Você continua vivendo sua vida como uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa amiga, enquanto comete esses atos. E assim era Kathleen. Ela acreditava que o que estava fazendo estava certo e era uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa amiga. Mas, depois disso, a realidade de Kathleen mudou. A realidade do aborto como a vida humana a atingiu e agora ela se via como assassina em massa. Ela havia matado mais pessoas do que alguns serial killers que foram julgados e condenados. E agora, como Kathleen iria lidar com seus sentimentos, com seu passado sombrio, com o peso de tudo isso, de entender que havia matado, que havia tirado milhares de vidas? Não seria nada fácil. Ela disse: uma das coisas mais maravilhosas para uma médica obstetra é encontrar uma criança que ela ajudou a nascer, ou até mesmo os filhos dessa pessoa, décadas depois. Isso é uma alegria enorme. Mas ela sentia o amargor de pensar que nunca teria essa alegria porque matava bebês em vez de ajudá-los a nascer. Kathleen não sabe exatamente a quantidade de abortos que fez. Ela acredita que até mesmo para se proteger, mas também acredita que chegou entre 700 e 1.000 abortos. Não foi fácil para ela lidar com tudo isso, então ela percebeu que realmente precisava de ajuda. E procurou um conselheiro cristão para ajudar a trabalhar a culpa que sentia por ter realizado tantos abortos. Durante uma sessão, ela começou a chorar inconsolavelmente e não conseguia mais parar. Foi ali, naquele momento, que em sua mente ela pôde ver as vestes de Jesus e seus pés. Ela estava chorando aos pés dele. Então ele disse: Kathleen, você é mais poderosa do que eu? Você é mais importante do que eu? Você é mais forte do que eu? Eu sou capaz de perdoar você, mas você não pode se perdoar? Naquele momento, Kathleen entendeu que ele a tinha perdoado e que ela precisava se perdoar. E foi aí que ela realmente encontrou a cura. Kathleen agora está aposentada e dedica sua vida a lutar pelos não nascidos. Ela é grata pela oportunidade de falar e defender aqueles que uma vez ela silenciou. Ela tornou-se uma defensora do movimento Provida e passou a compartilhar sua história em conferências, entrevistas e eventos públicos, buscando sensibilizar as pessoas sobre os impactos do aborto. Kathleen usa sua experiência como ex-médica abortista para argumentar contra a prática do aborto e defender política pró-vida. Ela também tem trabalhado para educar o público e profissionais de saúde sobre as realidades do aborto e a importância de apoiar alternativas que valorizem a vida desde a concepção. Sua história tem sido uma fonte de inspiração para muitos dentro do movimento Provida. Sua coragem em mudar de opinião e falar abertamente sobre sua transformação tem encorajado outras pessoas a refletirem sobre o valor da vida humana. Eu sou grata todos os dias porque temos um Salvador, disse Kathleen. Ele nos perdoa e pode pegar o que o gafanhoto destruiu e restaurar. Eu sou tão grata porque se antes eu matava bebês, hoje o Senhor está me usando para salvá-los. O que podemos aprender com a história de Kathleen? Realmente deve ter sido muito difícil para ela perdoar a si mesma, não é mesmo? Você também tem dificuldades para se perdoar e por isso vive sob o peso da culpa, um peso que Jesus não coloca mais sobre os seus ombros? Ele diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas das graças de Deus. Efésios 1:7.
Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32:5. Nele encontramos perdão para os nossos pecados, encontramos cura e libertação, somente nele. Ore nesse momento, coloque o seu coração diante do Senhor. Peça para que Ele sonde seu coração e traga cura para a sua vida. Que o peso e a dificuldade em se perdoar possam ser dissipados em nome de Jesus. Ore pelos médicos que realizam abortos, para que, como Kathy, eles possam ter a sua consciência mudada e compreender o que estão fazendo. Não é ajudar as mulheres, mas sim matando inocentes. Kathy não é a única médica abortista que teve essa consciência. Existem outros. Ore para que esse mover continue a acontecer. Nesse momento, pare e lamente os milhões de bebês que são abortados todos os anos. Ore pelas pessoas e organizações pró-vida, para que suas vozes sejam ouvidas e que continue a aumentar a conscientização e a trazer clareza para que as leis possam ser alteradas em relação ao aborto. Você ouviu Conectando Histórias? Compartilhe essa história com alguém durante essa semana. Também vá lá no nosso YouTube e se inscreva, comente, para que essas histórias possam chegar a mais pessoas. Se elas estão te abençoando, ajude que elas encontrem também outras pessoas para que essas sejam abençoadas. Vá lá, clique no nosso sininho, se inscreva e ative o sininho. Comente algo das histórias que você tem ouvido para que elas possam chegar a mais pessoas.